Bem-vindos a mais um vídeo do Quintas Automotivas. Meu nome é Paulo Estevanato, instrutor técnico do CTA da Bosch. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é como funciona a transmissão CVT. Lembrando, CVT é uma tradução, traduzindo para português, ou melhor, abreviatura de transmissão continuamente variável. Então acompanhe comigo nesse vídeo como ela funciona. Bem, para nós falarmos da transmissão CVT, primeiro temos que entender o conversor de torque, porque ele é o elemento de ligação entre o motor, a combustão e a transmissão. Então é ele quem vai transferir a rotação e torque do motor para a transmissão. Esta parte mais escura que vocês estão visualizando, ela é presa ao volante do motor, que é a carcaça do conversor. Essa parte azul se movimentando é a turbina do conversor de torque. Então vamos entender de uma forma análoga como que ela funciona. Tá? Imagina que essa parte preta presa ao motor seria um ventilador ligado. E a parte azul, que é a turbina, seria um ventilador desligado. Se você colocar um de frente para o outro, aquele que está ligado virando, vai produzir o vento, ou seja, um fluxo de ar, que vai fazer com que o motor desligado, ou seja, o ventilador desligado, ele comece a virar pela ação do vento. Trazendo para o conversor de torque, esta parte presa ao motor vai gerar um fluxo de óleo. E esse fluxo de óleo vai fazer com que a turbina gire, sendo arrastada por esse fluxo de óleo. Lembre-se deste conceito, depois nós vamos analisar a velocidade da turbina do conversor de torque através do scanner e de um sinal digital. Para completar o conversor de torque, talvez você já tenha ouvido falar de embreagem do conversor de torque ou embreagem de lock-up. O que é isso? Quando eu necessito que a rotação do motor seja a mesma para dentro da transmissão, aplica-se através da pressão hidráulica esse conjunto de embreagem, que são esses discos de fricção, e aí ele se torna um conjunto só. Tá vendo que agora, pressionando um pouco os discos, eu não consigo movimentar? É porque todo esse conjunto se tornou apenas uma única peça. E aí toda a rotação do motor vai para a transmissão. Agora que nós já conhecemos o conversor de torque, vamos para a transmissão CVT, compreender como que ela funciona. Então a parte da turbina está presa como se fosse esse manípulo que eu estou virando. Então a rotação chega para dentro da transmissão através desse eixo de entrada, correto? Vamos entender essa transmissão, nem todos CVT são assim, mas essa tem essa particularidade que ela tem aqui dois conjuntos de embreagem. Qual que é a função deles? Uma embreagem é para fazer as marchas à frente e a outra faz marcha ré. Então se eu aplico essa embreagem, tá vendo que a rotação aqui seria o eixo de saída do câmbio, que depois vai transmitir através de um sistema de redução para as rodas, está virando em sentido contrário à rotação que eu estou virando o manípulo. Se eu aplico essa embreagem, aí ele vira tudo no mesmo sentido, tá? Então aqui faz marchas à frente e marcha ré. Entendido isso, agora vamos para a parte do CVT. O que é o CVT? Que é essa transmissão continuamente variável. Então nós temos aqui uma polia motora e uma polia motriz, tá? Essas polias têm diâmetros diferentes. Quando você começa a movimentar o veículo, esta polia está num diâmetro menor em relação à movida. O que acontece? Então aqui eu tenho uma alta rotação, como ela é menor, a rotação que é transmitida para essa polia que é maior, ela vai ser menor, a rotação desse eixo em relação a esse. O que eu tenho com isso? Multiplicação do torque. Como o carro está parado, eu preciso sair com ele da inércia, ou seja, ele está parado, você precisa movimentar o veículo, aí essa polia pequena vai transmitir rotação para maior. Devido à relação de redução, essa vai ter mais força do que essa de entrada. E aí, à medida que vai ganhando velocidade através do sistema hidráulico, que a gente vai ver daqui a pouquinho onde ele está e como funciona, ele vai modulando o tamanho das polias através de uma eletroválvula controlada por um sinal PWM. Então essa daqui vai aumentando o tamanho e essa diminuindo. Quando eu aumento o tamanho desta polia, tá, a rotação que ela transmite para esta polia aumenta também. Com isso eu tenho aqui aumento de velocidade do veículo e redução de torque. Um fato interessante dessa transmissão,
que como o nome dela diz que ela é continuamente variável, nós não temos pacotes de disco de mudança de marcha, nem tampouco conjunto de disco de fricção. Então aí você pode se perguntar como que é feita a troca de marcha no CVT. Na realidade não existe. Através de válvulas, o módulo simula essa troca de marcha de que maneira? Ele estabelece um tamanho da polia de entrada, tá? Baseado em sua rotação, ele vai comparando com a rotação do motor até chegar a uma determinada rotação de torque do motor, que aí ele, através da eletroválvula, aumenta um pouquinho o tamanho dessa polia e diminui dessa. E vai fazendo essa troca de tamanhos da polia para que você tenha a sensação de troca de marchas. E como ele faz isso? Está vendo esse anel dentado? Aqui tem um sensor de rotação, chamado sensor de rotação do eixo intermediário da transmissão, que nós vamos analisar também. Então ele analisa essa rotação desse eixo com a rotação da turbina mais a rotação do motor, e aí ele faz o quê? O controle do tamanho das polias, tá? Para que você tenha a sensação de troca de marcha. Então você vê lá, câmbio CVT de 6 marchas, câmbio CVT de 5 marchas, na verdade são marchas simuladas, porque o conceito CVT não possui troca de marcha, é apenas a variação do tamanho dessas polias. Aqui embaixo nós temos o conjunto hidráulico. Acompanhe comigo aqui na tela como que é esse conjunto hidráulico. Eu vou usar um recurso aqui para a gente poder explicar melhor para vocês, tá? Então esses aqui são os spools. Deixa eu mudar a cor para ficar melhor a visualização. Azul dá para ver melhor. Esses aqui são os spools que controlam justamente as polias para que você tenha essa sensação de troca de marcha e também, lembra da embreagem do conversor? É feito através desse corpo de válvula, essas embreagens, faz frente e ré, tudo feito através do conjunto de válvula. Aqui nós temos um sensor de posição de marchas. Então quando você troca a marcha, aqui embaixo está a haste seletora de marcha, nós temos aqui temos um semicírculo dentado que vai modificando a posição dele, e aqui vai correndo em ambos os sentidos, tá? Um dispositivo que vai modificando o sinal de saída desse sensor. Então, quando você muda a alavanca de P para Ré, N, D ou Sport, é através deste sensor que o módulo vai saber, além da alavanca de marcha, qual posição que está dentro do câmbio. E aí então ele começar a fazer a seleção de tamanhos diferentes da polia, com a simulação de troca de marcha, para que você tenha o melhor aproveitamento do torque e potência do motor, para você ter o melhor desempenho do veículo, com a maior economia de combustível e redução de emissões. Para não ficar apenas na teoria, vamos ver agora na prática algumas leituras e os sinais desses sensores de rotação deste veículo. Bem, aqui agora nós vamos fazer algumas análises de sinal e também de leitura via scanner da transmissão funcionando. Eu deixei separado 3 leituras no scanner, que é a rotação do motor, rotação do eixo intermediário, lembra que eu mostrei para vocês aquela roda dentada? E a rotação da turbina, que é aquela parte azul do conversor de torque. Então, se nós analisarmos a rotação do motor e da turbina, com o veículo parado estão bem semelhantes. E aqui no osciloscópio, esse sinal azul digital que vocês estão vendo, é justamente esse sinal de rotação da turbina. Em vermelho, é esse outro sinal da rotação do eixo intermediário do câmbio. Então eu vou lá dentro do veículo fazer alguns testes de posição de alavanca de câmbio e vocês vão acompanhar aqui na tela tanto a rotação do eixo intermediário, a rotação da turbina e o sinal para a gente fazer um comparativo e ver como que se comportam esses sinais durante a utilização do veículo. Me acompanhem aqui. Bem, aqui eu vou colocar a alavanca está em P. Nesse momento eu vou colocar em Ré. Observem que o sinal da rotação da turbina parou, porque como eu estou com o veículo engrenado, ele já aplicou a marcha Ré
e está aguardando acelerar para que aí sim o carro saia da inércia. Vou tirar o pé do freio e dar uma leve acelerada, veja o que vai acontecer com os sinais. Estão vendo que agora na linha vermelha apareceu um sinal digital também? E se vocês acompanharem no scanner, ele vai dar a rotação da turbina, a rotação da árvore intermediária, a rotação do motor. Vou acelerar um pouco este motor para a gente ver como vão se comportar esses sinais. Observem que aumentou a frequência do sinal, porque eu aumentei a rotação do motor, as rodas do veículo começaram a girar, então eu tenho aumento de rotação da turbina e da árvore intermediária. Agora vou deixar cair em marcha lenta. Nós temos os dois sinais, vou pisar no freio e nós vamos verificar que os dois sinais vão sumir da tela, vai ficar uma linha contínua, e à esquerda vocês vão observar que a rotação da turbina vai a 0 também. Observaram isso? Então parou o câmbio. Agora eu vou colocar em N. Observem que agora em N eu vou ter a rotação da turbina, tá? Por que eu não tenho da árvore intermediária? Porque o câmbio está parado. Posso até tirar o pé do freio, como eu tirei agora, eu não tenho sinal da árvore intermediária. Vou colocar a alavanca de marcha em D e vocês observem que eu vou ter também o sinal agora parado. Vou tirar o pé do acelerador. Apareceu o sinal novamente, rotação de turbina, rotação de árvore intermediária. À medida que eu acelero, a frequência desse sinal aumenta porque aumenta as rotações. Observem, a rotação do motor ela subiu até próximo a 2.500 e caiu, porque é aquela simulação de troca de marcha. Tá? Chegou a 3.000, caiu também. Então aqui eu estou no modo D. Vou colocar no modo S, vamos ver como se comporta agora. Modo S, lembra-se, é esportivo e eu transfiro a troca de marchas para as borboletas, ou seja, uma troca manual. Então vocês vão observar que as rotações vão ser maiores, porque a simulação de troca de marcha vai ser em rotações maiores para dar aquela sensação de que você está conduzindo o carro de forma mais agressiva. Ó, estou a 3.000 RPM, 3.500. Viram que aumentou a frequência do sinal? Vou deixar cair para a marcha lenta novamente. Vou pisar no freio, ambos os sinais vão saírem da tela. Agora vou voltar para o P. Voltei para o P, eu volto a ter a rotação de turbina, porém não tenho a rotação da árvore intermediária. Então nesse vídeo de hoje nós explicamos como funciona uma transmissão CVT e mostrei um comparativo de rotações entre o motor, a turbina do conversor de torque e a árvore intermediária, que elas são diferentes dependendo da condição de dirigibilidade do veículo. Por que que aqui quando eu acelerei, a rotação da turbina não se equiparou com a rotação do motor? Porque o veículo está com as rodas levantadas, então não está fazendo força, não está exigindo torque do motor, por isso que não foi aplicada a embreagem do conversor ou a embreagem de lock-up, como alguns chamam. Dessa forma, então, nós vimos o conceito de funcionamento do CVT. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. E se você já é inscrito, não se esqueça de deixar o joinha para nós lá. Obrigado, até o próximo vídeo.